Bem, colegas, é muito bom poder estar aqui novamente para falar de um tema de suma importância dentro da área da saúde e segurança do trabalhador. Um tema que envolve muito as atividades de vocês e são conceitos que devem ser conhecidos por vocês até mesmo para saber a exposição ao qual você se encontra. Isto é, a diferenciação que tem que se saber entre risco e perigo. Eu sou o Antônio Augusto Braga Guimarães, engenheiro de segurança do trabalho da instituição. E esse é o meu colega João Thiago Porto Veloso Leão, técnico de segurança do trabalho. Olá, então vamos conhecer um pouco o que é o perigo. O perigo ele é a fonte ou situação potencial necessária de causar danos. Nós pegamos, por exemplo, o leão. Ele é o perigo representado nessa situação. Então, o perigo ele é capacidade de ter lesões a pessoas, danos, equipamentos, estruturas em seu processo. O leão, por ser um animal, ele representa um problema junto às pessoas que ali estão. Ele é um animal selvagem. Então, a gente não sabe quais são as situações que podem acontecer. A gente sabe que ele pode nos atacar. Então, a exposição nossa em relação a essa fonte geradora de uma lesão, que seria uma mordida, seria um ferimento ocasionado por essa mordida. Então, a gente tem que saber reconhecer esse perigo para poder tomar as ações e as medidas cabíveis. O risco é a possibilidade ou a probabilidade de ocorrer um dano devido a uma condição, a um perigo. Expressa uma exposição relativa a um perigo, que favorece a sua materialização em dano. Como o meu colega Antônio falou, a consequência nada mais é que o dano causado à exposição ao risco. Nós temos aqui como exemplo, o perigo e a exposição que dão origem à consequência ao dano. Então, pegamos como exemplo o leão, que representa o perigo, e a sua exposição, que nós retratamos aqui a imagem de um caçador sendo perseguido pelo leão. Como consequência, nós temos uma mordida, nós temos uma patada, uma arranha, conforme se o leão pegou ou não o caçador. Então, também nós vamos falar sobre a probabilidade daquele leão alcançar ou não o caçador, dando origem à consequência. Quanto maior a exposição, será mais fácil, ou maior vai ser a probabilidade daquele leão ou aquele dano acontecer ao indivíduo, ao trabalhador. Isso é muito importante ser conhecido, até mesmo para que a gente possa se precaver junto àquilo que nós desempenhamos dentro da instituição. Pegando um exemplo prático, vocês da área da classificação trabalham muito exposto, a grande parte, a trabalhos em altura ou espaços confinados. Então, isso são riscos de acidente, o espaço confinado, um ambiente que não é projetado para a ocupação humana contínua, existem ali contaminantes, existe a deficiência de oxigênio. A partir do momento que eu reconheço essa fonte geradora, que seria o perigo, se eu expor o trabalhador a essa fonte geradora, as probabilidades de sofrer um acidente se tornam maiores, se eu não criar medidas de segurança, não providenciar ações que venham a eliminar, mitigar, ou quem sabe até mesmo neutralizar a exposição do trabalhador a essas condições. A diferenciação do risco e perigos nos serve para podermos saber como controlar o risco. O risco é controlado a partir de 3 maneiras. Primeiro, é a fonte, ou seja, o leão. A segunda maneira que nós temos de controlar é o trabalhador. Podemos colocar equipamentos de proteção nele, como roupas especiais, para ele não ser mordido, ou também como na trajetória, clausurando ou enjaulando o leão. Então, o perigo, pessoal, ele não pode ser eliminado, ele não pode ser controlado.
porque ele é inerente da atividade, inerente do ambiente. Então, nós estamos cercados pelo perigo. Todas as coisas podem ser perigosas, mas conforme a nossa exposição a esses perigos, nós podemos ter um dano ou não, através da probabilidade. Então, nós podemos e devemos controlar a nossa exposição ao risco. Como eu falei, aí demonstra o exemplo anterior que eu disse, né? De nós controlarmos a fonte, controlarmos no trabalhador e também a trajetória. Pegamos um risco, né? Controlamos o risco da exposição das mordidas do leão através do descendo enclausuramento ou enjaulamento. Nós controlamos o leão na sua trajetória. Ele vai ficar preso, ele não vai ter o trajeto até nós para dar-nos a lesão. Mas, claro, se não me aproximar muito da jaula, por exemplo, o leão pode me morder igual. Então, é essa exposição, o tipo de exposição que determina o dano ou consequência que nós temos diante do risco. E essa seria a medida melhor a ser utilizada. Isso aí, como vocês podem ver, uma jaula seria um equipamento de proteção coletiva. Não iria proteger uma pessoa só. Iria proteger mais de uma pessoa. O equipamento de proteção individual seria a última etapa dentro da hierarquia de segurança. Muito bem lembrado, engenheiro. Quando nós pensamos em segurança, em controle de risco, geralmente nós vem na cabeça o EPI. O EPI é a pior maneira de controlarmos o risco, porque nós não estamos controlando o risco, nós estamos diminuindo a lesão ou dano. Neutralizando a exposição. Nós não sabemos neutralizar, nós estamos somente tirando, neutralizando ou minimizando os danos causados pela exposição. Nós não temos como ter um controle maior sobre isso, que muito vai depender do usuário do equipamento de proteção individual, da aceitação dele pelo uso, né, da facilidade dele na utilização, do treinamento. Né, e isso aí nós sabemos que muitas vezes é questões culturais. O empregado muitas vezes se sente desconfortável em utilizar o equipamento. Ele acredita que, como com ele nunca aconteceu nada, ele acredita que não vai acontecer nada naquele momento. Aí não utiliza o equipamento da forma que tem que utilizar. E isso é um problema. Agora, o equipamento de proteção coletiva sempre vai manter aquela situação em controle. Isso mesmo. Então, nós temos um outro exemplo aqui, é uma situação do trânsito. O trânsito, ele realmente representa o perigo, mas o perigo, ele é oriundo dos carros, né? E o risco, né, seria a travessia. É arriscado atravessar um fluxo muito intenso. Né? O nosso risco seria o atropelamento, batida, choque entre os veículos. Uma medida de controle seria pegar e colocar uma sinalização, um semáforo para interromper o trânsito para abrir a travessia. Uma medida de eliminação seria fazer um viaduto, né, uma passarela, para que ela possa, os seus transeuntes, atravessar por cima do fluxo de carros, eliminando totalmente o risco. Lembrando que quando nós eliminamos o risco, nós não podemos gerar outro risco através deste meio. Aqui nós temos uma situação, um exemplo prático dentro de uma fábrica, onde existem inúmeros elementos, né, que possam vir a ocasionar, seja lá, um acidente, né, um acidente que for. Nós temos, por exemplo, a questão de uma máquina, né, uma máquina que pode gerar lá um risco físico, como um ruído, por exemplo, né, que é um risco que pode vir a agravar problemas, né, lesões na questão auditiva. Né. Além disso, existe o risco de acidente, né, o contato com as partes mecânicas da máquina que estão em funcionamento, pode haver uma amputação de mão, braço, perna e assim sucessivamente. Né. Então, para entendermos melhor sobre os riscos ocupacionais, foi feita uma divisão em classes, através de 5 classes de riscos. Os riscos ocupacionais são relacionados ao trabalho, né, e como nós vimos os riscos, o risco é a probabilidade da ocorrência do
no acidente de um evento. Sendo um acidente quando há lesão e um incidente quando não há lesão, somente danos materiais e danos ambientais. O colega tinha falado sobre a questão dos 5 riscos, né, que são perceptíveis naquela foto que a gente mostrou anterior, são perceptíveis nesse ambiente. Existem inúmeros riscos. Desses 5 riscos tem o risco físico, o risco químico, o biológico, o risco ergonômico e o risco de acidente, também conhecido como risco mecânico. Bom, esses riscos eles vão ser tratados em outros vídeos, mas somente para conhecimento de vocês. O risco ele pode ser tratado tanto na origem, tanto na trajetória, quanto no indivíduo. Mas para isso acontecer, é necessário que se conheça os riscos que nós estamos expostos. Então, boas aulas e até mais. Antes de finalizar, eu gostaria de dar um toque final. A ideia de que esses riscos não só são estudados para a área da segurança do trabalho. Existem outros profissionais também que estão envolvidos nessa atividade e que serve como a prevenção também, que é um braço forte, que é a questão da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que trabalha a questão dos mapas de risco. Então, todos esses 5 riscos que são especificados aqui são levantados no mapa de risco. O porquê da importância disso? É porque muitas vezes esses profissionais que estão na atividade fim da instituição, eles estão envolvidos com inúmeros riscos, o qual eles já se passaram em algum momento. Então eles podem trazer, agregar para esse mapa de risco essas situações. E sabendo, mapeando essas situações, a gente vai poder fazer um controle mais rígido, um controle mais eficiente. E é para isso que serve a área da segurança do trabalho. Trocar a informação, conscientizar, disseminar essa informação. Então, eu acredito que a contribuição de vocês é muito importante. Obrigado a todos e até mais. Até mais.